Queridos, hoje vamos falar aí dessa tal arte urbana, tá? Vamos começar aí com essa reflexão aí da arte urbana, por que ela existe, qual é o contexto dela? Então, vamos pensar aí, rever, já pensando na nossa avaliação futura, sobre a arte urbana, mas num sentido mais apurado, mais dentro dessa arte, né? Vamos falar primeiro do grafite, porque eu quero deixar a pichação para o final da aula, né? Talvez vocês tenham esse insight aí que é muito importante em relação a essa arte, que é a pichação. Vamos pensar aí que o grafite é uma intervenção social, né? Ela é mundial, né? Tem um bairro lá em Miami que 90% do bairro ele é grafitado, né? Porque esta população, essas pessoas que lá vivem, eles trouxeram essa revitalização para o seu bairro por entender que é uma forma extremamente democrática e com ela adveio também o sucesso. Ali são ruas mais bem cuidadas, a população está mais vigiada, porque atraiu muitos turistas, sabe? As pessoas querem andar neste bairro para entender essa visão. Vamos aqui para o Brasil, porque o Brasil não ficou absolutamente atrás da arte urbana. Vamos pensar lá no Beco do Batman, lá na Vila Madalena. Aí essa pessoa iluminada, né? O Gilberto Dimenstein, que há pouco nos deixou, ele teve a ideia de revitalizar aquele beco, por antes ser um lugar ermo, sujo, recanto de drogas, de prostituição, que denegria ali a calma, a leveza do bairro da Vila Madalena, que é sabido aí por todos que é um bairro chamado bairro boêmio. Não tem nada a ver, né? Porque muitos artistas moram lá e consideram um bairro intelectualizado. Não, é por coincidência, era um bairro calmo e as pessoas gostavam de interagir ali com arte, natureza, e um foi levando ao outro, que acabou pessoas, artistas mesmo, migrando para esse bairro. Mas vamos voltar lá no que nos interessa, que é o grafite, a revitalização do Beco do Batman. Então ele começou a levar escolas para lá e deixar eles usarem o muro como fonte de expressão. E aí as professoras do bairro ali, das escolas do bairro, gostaram da ideia. Poxa, que legal, vamos deixar nossos alunos ali se expressarem, mostrarem as suas ideias. E assim foi, e foi crescendo, e foi crescendo. E hoje você vai lá no site da prefeitura e guarda o seu momento, o seu pedaço de muro para grafitar, para falar sobre a sua história, para dar o seu grito. Porque, na verdade, a arte urbana, ela grita realmente por aquilo que lhe é peculiar, ela demonstra, ela quer que todo mundo entenda este seu momento, cada um seu momento, cada um na sua realidade. Mas, às vezes, quando nós paramos para ver um grafite, mas olhar para esse grafite, você começa a ver ícones ali. Aquilo que corresponde àquilo outro, quando você junta aquele montante de informação, que o grafite é uma narrativa visual, na hora que você entende aquela narrativa, entende aquele contexto, pronto, a obra te pegou. E você sai de lá reflexivo com aquilo que você entendeu sobre aquela obra. É como a literatura, você começa um livro, você não sabe como aquele livro vai te impactar, você não sabe como que esse enredo todo fará a diferença na sua vida. Então a arte, ela é totalmente sim ligada à literatura e ligada ao momento histórico, certo? Então vamos deixar a pichação para daqui a pouco, tá bom? Mas vamos refletir juntos. E aí,
essa literatura marginalizada. O que essa literatura marginalizada quer dizer? O que eles querem se manifestar? O que eles querem que as pessoas entendam? E eu, na minha busca de uma literatura marginalizada hoje, porque ela começou lá na década de 60, 70, nos anos de chumbo, sabe, com toda aquela repressão, né, militar, com toda aquela falta de voz que as pessoas tinham. Então, vai lá o Hélio Oiticica, né, lançou esse slogan aqui, né, seja marginal, seja herói. E por quê? Porque as pessoas que davam voz a essas ideias, a todo esse contexto social político da época, eram marginais, né? Toda vez que você se rebela contra algo, você, à primeira vista, é mal visto por aqueles que estão bem. Porque quando eu estou bem, estou confortável naquela situação, quando chega alguém que te cutuque ali, que te incomode socialmente, você começa a fomentar sobre aquela nova ideia. Ah, porque tá querendo a desordem, porque estava tudo correto e veio causar. Isso até hoje é assim, em todos os sentidos. E a literatura marginalizada veio nesse contexto, certo? Sócio, político, histórico, artístico, né? Porque a literatura, a arte, a política, a história, ela se mistura. Não tem como desassociar. Não tem. Uma complementa a outra. E isto que é o olhar reflexivo. Quando você conhece algo, quando você entende sobre algo, tudo isso se junta, tudo isso é linkado. Então, o grande despertar da educação é que faz a diferença no mundo. Nós estamos vivendo esse momento hoje e que nós vemos nitidamente, né, qual o contexto sociopolítico e cultural, estamos fazendo história, estamos vivendo essa história, certo? E como o que virá aí, né, de reflexão pós-pandemia, certo? E aí, na minha busca, eu fiquei num momento assim de graça, porque eu comecei a ver um documentário e algo me chamou a atenção. Dê uma olhada. Literatura marginal de hoje. Olha isso. O que é isso? Poesia concreta. Poesia concreta. Este autor, essa pessoa que mora lá no Capão Redondo, um jovem, hoje, ele tatuou uma poesia concreta no braço dele. Aí eu falei, opa, peraí, essa pessoa tem algo a dizer. Essa pessoa entende do que ela quer dizer, o que a poesia concreta nos revelou, né? Vamos ver aí, vamos colocar palavras soltas, mas que diz algo, que tem uma crítica, que tem algo a dizer, que é referente a algo que está acontecendo. E ele fez essa poesia concreta aqui, uma tatuagem. Eu falei, peraí, né? Vamos entender o que ele quer dizer. Olha esta realidade deste jovem. Por favor, prestem atenção, porque vale muito a pena. A literatura marginal, às vezes, uma necessidade de opor nome de uma coisa. Eu estava surgindo com o Capão Pecado, e aí era o quê? Literatura contemporânea, sabe? Nem as pessoas, quando vinham falar comigo, sabiam, o cara da periferia. Este cara, o Ferrez, ele publicou, gente, 8 livros em 11 línguas. Como assim? Na idade dele, 8 livros em 11 línguas. 11 países, 11 localidades querem ouvir o que ele tem a dizer. Porque ele fala dessa realidade da arte urbana, da periferia, que não tem voz. As pessoas querem ter um porta-voz, querem ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Eles querem entender que aquilo os representa. Porque, olha, a maioria da população, vamos pôr aí do Brasil e do mundo,
vive na periferia, eles entendem o que é arte urbana no sentido ali daquele bairro, da sua comunidade, da sua maneira de olhar, e só acusa, só repreende, só aponta o dedo aquele que não tem conhecimento. Simples assim. Quando você conhece algo, você tira estigmas, sabe? Você vê com olhos, com clareza, com luz, porque educação é luz para os olhos. Então, este rapaz, olha o trabalho que ele fez com a comunidade dele. E a grande batalha aqui é essa, porque os moleques dão valor para a marca. Os moleques aqui amam usar marca, amam as marcas, porque eles cresceram com a ilusão que iam ser alguém que usasse o tênis de principal. Ele está tão destruído interiormente, que a única forma dele se construir, dele conseguir andar no shopping de igual para igual, é ter um Nike de principal. Entendeu? É ter um Mizuno de um varão. Aí ele fala pro Playboy, tá vendo? Só que o Playboy tá de Havaiana. É aí que tá esse negócio de falar, porque é a nova classe da periferia. Mas o conhecimento não está chegando na mesma proporção. Eu sempre falo para os caras, meu sonho é você ver um cara de periferia, de boné, calçonado e falar, aquele cara ali, ó, tá vendo aquele cara? Aquele cara vende livro. Pode ter certeza que ele conhece algum cara de sarau e ele vende livro. Então a ideia é subverter isso, sabe? É o tráfico de informação, assim. Quero que um dia o moleque seja preso por porte ilegal de inteligência. Gente, olha essa fala. Eu quero que um dia um moleque seja preso por porte ilegal de conhecimento. Olha aí a literatura marginalizada hoje. Ele mora lá no Capão Redondo, sabe? Nós podemos ir lá e, sabe, trocar ideias com ele, comprar um livro dele, quer dizer, 8 livros dele. Então a literatura marginalizada hoje, com contexto, com o mesmo princípio de dar voz a esta comunidade, a esta periferia, a esta arte urbana. É isso que ele quer. Ele se toca, ele se comove, claro, porque imagina a educação num momento como o nosso, vocês têm acesso, algumas pessoas, né, da população têm acesso a isso, mas a maioria não tem. E claro que a educação não chega na mesma proporção, sabe? Então ele grita por isso. É um dos caras iluminados que o conhecimento é tão grande, a vontade de conhecer, de vislumbrar outros horizontes, de falar aquilo que não cabe mais dentro de si, ela explode em forma de grafite, ela explode na forma de literatura. Ele, no início, ele queria ser desenhista, só que aquela voz não parava, sabe? Esse contexto, por quê? Por que um tem e outro não? Por que um jovem da minha comunidade, ele precisa andar no shopping com um tênis de 500, 1.500 reais para se sentir incluso numa sociedade? Então, para nós pode ser apenas um modismo, mas para muitas pessoas isso é aceitação, é querer ser aceito num ambiente social. Então é muito forte realmente, não é à toa que a literatura dele é tão valorizada e tantas pessoas na mesma situação que ele querem ali estar junto com essa voz, fazer volume a essa voz. Quem sabe com um volume muito grande da mesma voz, essa voz possa ser ouvida, né? Então uma grande reflexão aí. E aí veio mais uma vez a voz da periferia. Gente, ela não se cala, essa voz, ela tá aí ecoando. Precisamos ter esse olhar para ela. E aí eu me surpreendi com esse livro aqui, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Olha só, o grito da favela que tocou a consciência do mundo inteiro. Essa mulher contemporânea, mãe de 3 filhos, estudou até o 2º ano do fundamental.
E ela, o que ela queria mais? Ela queria conseguir expressar aquela voz da periferia para que todos conseguissem entender e ouvir aquilo que eles sentem, aquilo que ela sente, que é uma lutadora, né? Ela estava inconformada com o momento dela. E aí ela escrevia esses relatos, aquilo que ela sentia em folhas que ela achava no lixo, porque ela trabalhava lá no lixão recolhendo produtos ali para venda. E ela pegava os livros e ela lia os livros. E com isso ela ia aprendendo, e ela sempre pegava trechos desse livro e escrevia, porque ela queria treinar a leitura. Ela queria que as pessoas lessem e entendessem o que ela estava querendo dizer. E este livro aqui é aqueles que a gente tem que ler antes de morrer, porque é sensacional. Aí eu peguei um trechinho aqui para vocês verem, olha que sensacional. Sala de visitas. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Gente, eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, a cidade é o jardim, porque ela é linda mesmo, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Pensa, imagina como que essa voz pode se calar, porque ela sente isso. Olha a maneira poética que ela usou na literatura, mais uma literatura marginalizada, mais uma literatura que é preciso gritar de uma maneira muito forte para se ouvir a voz. Ela, no começo, muitas pessoas, editores, falavam, não, isso é um plágio. Imagina, como é que ela vai conseguir escrever algo assim? Você entende? De qualquer forma, sempre a pessoa é marginalizada, ela está à beira, ela não tem, como se ela não tivesse a capacidade de se superar, de ter voz, né? Então, pensem bastante nisso, porque é muito importante para redigir um texto, né? E aí vem a denúncia com ritmo, que é o hip hop. É uma música clássica, assim, no sentido de pureza. Ela é completa, ela é inteligente, ela é perspicaz, ela faz parte de um movimento social, político, histórico. É a voz da periferia. E aí eu consegui este depoimento aqui. E é o seguinte, mano, tá aqui o crioulo, certo? E agora eu vou pedir pra ele fazer um pouquinho assim pra nós, de um som que se chama Cálice do Jeito Dele, né? Mostra um pouquinho aí pra nós, crioulo. Foi um momento de... Eu não sei o que foi que aconteceu, cara, que a gente não tem mesmo que saber. Algumas coisas você não precisa saber, você precisa sentir, né? Exatamente. Às vezes a gente procura tanto racionalizar as coisas e a gente vai por um caminho de tentar achar as respostas, mas acaba deixando tudo muito frio. Coisas devem ser ditas ainda que não mudou muito, né? Igual a gente fala, tipo, come pro trabalho sem levar um tiro, voltar pra casa sem levar um tiro. Se às 3 da matina tem alguém que brisa e é capaz de tudo pra manter essa brisa, né? É o que eu falo das nossas ruas esquecidas, né? De toda aquela escuridão que tá lá, e com pessoas com muita luz vivendo em meio à escuridão, né? Que é importante saber separar as coisas. É lógico. Porque o nosso povo tem muita luz. Com Eu falo, os saraus tiveram que invadir os botecos, pois biblioteca não era lugar de poesia. Biblioteca tinha que ter silêncio de uma gente que se acha assim, muito sabida. Há preconceito com o nordestino, há preconceito com o analfabeto, há preconceito com o homem negro, mas não há preconceito se o dos três for rico. A ditadura segue, meu amigo Milton. A repressão segue, meu amigo Chico. Me chamam crioulo, o meu berço é o rap, mas não existe fronteira pra minha poesia, pai. Afasta de mim a biqueira, pai.
Afasta de mim as viagens, Pai, afasta de mim a cocaína, Pai, pois na quebrada escorre sangue. Ou seja, nada mais é que uma crônica de tudo que sempre esteve ao nosso redor, porque a poesia, verdadeiramente, é você enxergar um palmo à frente do seu nariz. E o que tem antes dele, que é se enxergar e saber qual é o teu papel nisso tudo. Então, o hip hop é isso, é entender qual é o seu papel diante disso. O hip hop é uma música de denúncia, é uma música urbana, de periferia, daquele que passa por isso. Como ele falou, na periferia, nas ruas escuras, mas tem muita gente que brilha. E às vezes, por falta de conhecimento, de um olhar aguçado, de educação realmente, você deixa aquilo de lado. É como se isso não me interessasse, aquela vida não me interessa, aquela ideia não me diz nada. Mas aí está a resposta, né, de alguém que vive e que fala sobre aquilo tudo, né, que tem medo de voltar para casa, ele não sabe se vai chegar, sabe, porque tem alguém, né, numa brisa e que não quer perder essa brisa. Então o hip hop é poesia ritmada, acabou, é um rap lá, poesia ritmada, poesia e ritmo, né? O hip hop vai além, ele mostra aquilo que ninguém quer ouvir, mas que as pessoas escutam, é a voz da periferia ali sendo escutada aí pelo mundo inteiro. Talvez as pessoas escutem por um modismo, mas será que toca essa mensagem? Será que as pessoas hoje querem ouvir mensagens? Querem ver aquela poesia escrita, né? E aí a gente termina aí pensando lá na pichação, que eu falei para vocês que ia deixar por último. Será que a pichação é a voz que nós não queremos ouvir? Será que é aquela voz da periferia que não é ouvida, que não é entendida e que porque não vale a pena, nós não queremos nem saber o porquê, apenas julgamos? Então fica essa reflexão aí. Queridos, espero que vocês tenham curtido essa aula, porque para mim foi sensacional. Tá muito bom estar e partilhar com vocês. Beijo da Pro, até a próxima aula.